Blank Entrevista no ar e hoje a gente recebe o Dr. Alberto, cirurgião, para falar sobre cirurgia de varizes. Doutor, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite. Quero começar já te perguntando então, quando é indicado realizar esse procedimento? Bom, normalmente os pacientes chegam no nosso consultório falando que só tem vasinhos. Doutor, eu vim aqui tratar os vasinhos da minha perna. Quando você examina, você vê que tem veias que nutrem esses vasos e drenam esses vasos. Então não é possível fazer o tratamento dos vasinhos sem tirar aquela veia principal, que muitas vezes não é visível ao olho nu. Você tem que passar um aparelho especial para ver se elas existem. E aí, para tirar essa veia, você tem algumas opções, E cada uma delas tem pró e contra. Então, a cirurgia de varizes é uma das indicadas. Certo, doutor. E a cirurgia normalmente ela demora quanto tempo? Qual é a anestesia mais utilizada? Vamos falar assim, a paciente chegando tem indicação, aí você vê quantas varizes ela tem. Se ela tiver uma grande quantidade, sempre é melhor fazer o tratamento cirúrgico, porque fazer a laser ou algum outro tratamento que pode substituir a cirurgia pode ser muito custoso para a paciente, tanto fisicamente quanto financeiramente, Então você indica a cirurgia. A cirurgia, normalmente a paciente só tem que fazer um jejum, depilar as pernas. Alguns cirurgiões marcam no próprio centro cirúrgico, eu prefiro marcar no meu consultório no dia anterior, com mais calma, com a paciente mais tranquila, tirando as dúvidas e junto com a família, Conversando com a gente. Então, ela fica 20 minutos em pé, a gente marca com esse aparelho especial que chama fleboscópio, que você consegue ver a variz por baixo da pele. Então você marca todas as varizes que no dia seguinte serão tiradas no ato cirúrgico. O que ela tem que fazer? Simplesmente depilar as pernas, vir ao consultório, nós marcamos no dia seguinte, depois de pré-operatório, óbvio, passar com cardiologista, exame de sangue, isso é o normal, Então no dia seguinte ela chega no hospital, interna cedo, dependendo do horário da cirurgia. A anestesia mais comum é a nova RAC, que é feita com agulhas descartáveis, e o risco de cefaleia pós-RAC que existiam, hoje é desprezível esse risco, Então, o que acontece? É feita a RAC ou a anestesia geral, mas aquela geral bem tranquila, mais ou menos como aquela da endoscopia. Nós tiramos as varizes com pequenas incisões. São incisões feitas muitas vezes com agulha de injeção. Você fura e por lá você enfia um ganchinho, puxa a veia para fora, retira. Fica com hematoma, Porque o furinho é muito pequeno, você tira uma veia que está conduzindo sangue, então fica aquele hematoma naquela região. Ela vai embora mais ou menos depois de 6 horas da anestesia, que ela precisa se alimentar, urinar, e pode ir embora com tranquilidade, e volta para as atividades normais no dia seguinte. Já pode voltar. Exercício físico também, doutor? Tudo. Aí vamos falar de pós-operatório, que eu acho que é uma coisa bastante importante, que é o seguinte: a paciente vai embora, ela pode andar, tem que tomar muito cuidado, porque para não existir muito hematoma, nós enfaixamos as pernas ou colocamos uma meia elástica logo no final da cirurgia. E aí o que acontece? Ela tem que tomar cuidado porque pode escorregar, não está acostumada, não está com calçado específico, então sempre andar com chinelinho, alguma coisa assim para não escorregar. Aí no dia seguinte tira as faixas, toma um banho, veste a meia e vai para o shopping andar. A gente tem que lembrar uma coisa super importante, que é trombose. A gente sempre tem medo de trombose, e vascular muito mais. Obviamente, você mexendo nas veias, mexendo na perna, num ato cirúrgico, mandar um paciente fazer repouso em que o sangue fica parado e coagula com mais facilidade, é loucura. Então, você tem que andar bastante. E quando você anda, como eu te falei, vai criar um hematoma aqui na região, O músculo está logo aqui do lado. Se o hematoma ficar grudado no músculo, ele vai inflamar o músculo. E aí o músculo começa a doer. Então o que você tem que fazer? Movimentar para ele não ficar num único ponto. Então você percebe, as pacientes que fizeram repouso, antigamente, fizeram repouso, tinham muito mais dor do que as pacientes que operam hoje, com a mesma complexidade cirúrgica, andam bastante, não sentem dor nenhuma. Raramente uma paciente toma uma vez dipirona, 40 gotinhas e acabou. Sim, bem tranquilo. A cirurgia de varizes, o maior inconveniente, que eu diria, o maior problema, é que você fica 3 meses sem bronzear a perna. Isso, por quê? Porque tem aqueles furinhos. Então se você toma, fica um pontinho branco, não fica uma coisa boa. Você quer perguntar mais uma coisa, mas tem uma coisa importante. A meia elástica, atualmente, ele está preconizando 3 dias, que é só para ter um conforto logo inicial, depois da cirurgia, depois disso não precisa. Atividade física, tá? 24 horas já pode fazer, não tem problema.
Qualquer tipo de atividade, doutor? Qualquer tipo de atividade. Tem algumas atividades que dão mais varizes. Se quiser, a gente fala sobre isso. Quero saber, doutor. Conta pra gente. Daí a gente fala sobre atividades que dão mais varizes. Mas depois de 24 horas já pode ter qualquer atividade, inclusive laborativa, né? Quer dizer, pode trabalhar, não tem problema. Tem pacientes, foi muito interessante, eu tive uma paciente cabeleireira, que ela chegou, operou, no dia seguinte o marido ficava me mandando foto. Olha, doutor, ela não para de trabalhar, ó, ela tá parada, ela não tá andando tudo. Ele ficava mandando foto dela mexendo no cabelo das clientes, né? Foi bastante interessante. Então, o que seria interessante, você está falando de esportes, falar de prevenção de varizes, que você acha? Eu acho que é mais importante. Então, o que acontece? O que é uma variz? Variz nada mais é do que uma veia que dilatou. Ela dilatou e não teve força para voltar ao normal, ou seja, é uma coisa na parede da veia chamada fibras elásticas que fazem a elasticidade, fazendo a veia voltar àquilo que era anteriormente, antes dela dilatar. Só que certas pessoas têm uma quantidade menor, então ela dilata e não volta. Isso normalmente é genético. Você percebe, pais com varizes têm filhos com varizes. E aí, você tem que evitar alguma coisa que aumente muito a pressão das veias. Não é pressão arterial que cuida o cardiologista, tá? Pressão nas veias, que é o retorno do sangue para o coração. Então, o que acontece? A pessoa ficando muito tempo em pé e parada, ela não mexe a panturrilha, que é o que mais joga sangue de volta para o coração. Então, você não tendo a bomba da panturrilha, você tem uma pressão maior nessas veias que dilatam e não voltam ao normal. Entendeu? Então, evitar ficar em pé parada, certo? Outra coisa, ficar sentada com a perna para baixo, muita angulação, sem movimento, todas essas coisas, aquelas pessoas que ficam o dia inteiro no computador, elas ficam com a perna mais inchada e tem uma probabilidade maior de ter varizes, né? Outra coisa, sempre usar um pouquinho de salto. Você percebe, as pessoas comentam, inclusive no consultório, quando estão com um saltinho, elas sentem menos cansaço, professoras, as pessoas indo ao supermercado ou um shopping, sentem menos canseira nas pernas, usando um pouquinho de salto comparado com uma rasteirinha. Todo mundo pensa que a rasteirinha é boa. Rasteirinha não é boa para ninguém. O ortopedista fala que não é boa para o joelho, para o quadril, todo mundo fala que não é bom para a coluna e, obviamente, para as varizes também não é bom, porque a gente percebe que dá uma canseira maior nas pernas. Outra coisa, é esportes. Os esportes, por exemplo, eu recomendo natação, hidroginástica, ciclismo, andar, pilates, yoga. Mas o que precisa para o esporte? É ele não ter impacto. O sangue está voltando para o coração, concorda? Quando você bate, você joga o sangue para baixo, força a parede da veia, ela dilata, mas ela não consegue voltar ao normal. Então você cria varizes por um exercício com impacto. Isso daí é a coisa mais importante. Tudo isso vinculado à genética. E aquela pessoa que tem uma genética boa para varizes não vai ter varizes de jeito nenhum, e aquela que vai ter ruim, deu um espirro, a veia dilata e aí forma varizes. Doutor, e não tem nada a ver o sexo feminino, masculino, tem propensão maior, uma idade? Pois é. O sexo feminino, as gestações, né? As gestações. E aí usam um calçado um pouco diferente, então tem algumas outras coisas. A gente no consultório atende muito mais mulheres do que homens, tá? Mas as estatísticas que antigamente falavam muito 4 mulheres para um homem com varizes, hoje já está se pensando nisso. Então existe uma grande quantidade de homens com varizes, grande quantidade. E tem alguma idade, doutor? Não, você sabe que eu estava até comentando ontem com uma paciente, a pessoa mais nova que eu operei com varizes tinha 9 anos de idade. Nossa. Isso há muitos anos atrás, operei pelo SUS ainda. E o ano passado eu operei uma menina com 12 anos. As varizes dela eram mais grossas que meu dedo. Nossa. Tá certo? Então a mãe falou, por favor, doutor, opere, porque ela não consegue tirar uma foto, alguma coisa assim, né? Porque aparecia as varizes e a menina queria operar. Ela chegou assim, quero tirar essa veia que está muito feia na minha perna. Então tudo depende da estética, né? Que essa é a maior indicação da cirurgia de varizes. Uma outra coisa que as pessoas têm dúvidas, se todas as cirurgias de varizes têm ou não que tirar a safena, né? Todo mundo fala, e se eu não tirar a safena vai voltar as varizes? Se eu tirei a safena, então não vai voltar varizes? É tudo genético, então não dá para você garantir que elas nunca mais voltem. Depende da atividade física, como a gente começou. Mas a retirada da safena só é feita quando a safena está muito ruim. Se a safena estiver boa, dá para manter mais uns anos. Então você consegue protelar a retirada daquela safena ou não tirar. Porque muitas vezes, se não está dando efeito cosmético nenhum,
a pessoa não tem uma sintomatologia vinculada àquela safena, vamos deixando, apesar de no ultrassom ela está com um problema, entendeu? Quando se tira a safena, ou quando tem indicação de tirar aquela safena, nós temos 3 procedimentos básicos para se fazer nela, tá certo? Para eliminar essa safena da perna do paciente. Um deles é a espuma. É um líquido que nós misturamos com ar, injetamos dentro da safena, muitas vezes até no próprio consultório, para eliminar essa safena. Ela cria um processo inflamatório grande, entope essa veia, o teu organismo vê que é uma veia não funcionante, chega lá e tira essa safena, tá certo? É uma das opções. Ela é uma opção que é um processo inflamatório criado naquela região, então pode ter um pouco de mancha, alguma coisa assim, apesar de não comum, pode existir. Outra coisa é o laser e a radiofrequência, que nós chamamos de termoablação. Então, você fura a veia, passa por dentro dela o dispositivo de radiofrequência ou de laser, que nada mais é do que um fio que você passa por dentro dela. O laser, ele na ponta tem um refrator, né, tipo um espelho, que faz com que aquele laser, sabe do laser pointer que você usa, vire um guarda-chuva. Então ele vai queimando a veia, um tubo, você passou por dentro dela, ele vai queimando a veia como um todo e faz a inflamação dessa parede da veia que gruda e vai sumir. A radiofrequência é uma ponta assim que atinge 120 graus em 3 segundos. Então ele queima aquilo. Então ela, do mesmo jeito que o laser, só que um pouco maior, e trava aquilo e a veia some também da mesma forma. Durante a cirurgia, a gente faz a radiofrequência ou laser, passa o ultrassom, você vê que a veia está totalmente inutilizada. Então é muito interessante. E a técnica tradicional muito usada, que é um cortinho no tornozelo, um corte um pouco maior na virilha, bem na preguinha, essa cicatriz some. Tá? A cicatriz do tornozelo você vê de 1 a 2 centímetros, tá? Mas por lá você passa um fio, tá certo? Na ponta, aqui em cima, na virilha, você coloca tipo um dedal, só que bem menorzinho, e puxa a safena inteira. Então você tira a safena e joga fora. Essa você tem certeza que tirou totalmente a safena. O índice de recidiva é basicamente o mesmo em todas elas. Mas pergunte, já falei bastante. Perfeito, doutor. Na verdade, para encerrar, eu queria perguntar para o doutor como é realizar esse procedimento aqui no Blank. É ótimo. A gente comenta bastante. Os enfermeiros daqui são fantásticos. O pessoal, os circulantes de sala, a gente não tem nada para falar, absolutamente nada, assim, uma coisa assim que a gente estava comentando na equipe, que aqui a gente não espera entre uma cirurgia e outra. Quando a nossa equipe vem para cá, nós sempre fazemos mais do que uma cirurgia, normalmente 5, 6 cirurgias, chegamos já a 8, então uma atrás da outra e o dia inteiro. O dia inteiro, de sexta-feira nós só operamos varizes, então a gente vem para cá para trabalhar o dia inteiro. E nós não esperamos. De vez em quando eu não consigo tomar café da manhã, de vez em quando eu consigo almoçar. Então, o desenrolar, a agilidade do pessoal no centro cirúrgico tem agradado bastante todos nós. Então, a gente tem falado muito bem do Blank. Além da comida ser muito boa, né? Quando a gente consegue comer. Que bom, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tenho certeza aí que esclareceu as dúvidas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. E se você gostou, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Obrigada.